Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Turno. E eu, Coach Rocha. Hoje, nosso oitavo episódio. Estamos aqui com o Léo. Léo, já trabalhou com a gente, trabalha com toda a parte de processos. O Léo me ajudou muito no início da Skill Business em 2020, 2021, é. 2021. A gente fazia reunião até tarde, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Era uma loucura mesmo. Hoje em dia, se eu fizer isso, eu fico solteiro. Não dá pra brincar mais, não. E o Léo me ajudou muito quando eu comecei a querer colocar no papel, né, na prática, todos os processos da Bird Fox, tanto de planilha quanto de regras, manual. E o Léo fez, aliás, deixa ele falar. Conta um pouquinho, Léo, o que você fez, qual que é a sua educação, sua história. estudos. Maravilha, galera. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Fiquei super feliz de ser convidado aí por vocês. É um prazer. Boa, valeu. Já tô com o Léo aqui há 2, 3, indo para quase 4 anos já de trabalho. Eu vim da indústria, né? Eu sempre trabalhei na indústria metalúrgica, depois automotiva, bebidas, passei pela indústria gráfica e sempre lidando com processos, pessoas e melhoria contínua. Então, em todos os locais, a gente acabou percebendo um papo que a gente estava comentando um pouco antes de começar aqui, que é processos serve para qualquer tipo de empresa, não importa o segmento. Falando um pouco da minha formação, eu sou engenheiro de produção, engenharia de produção e as outras especializações todas voltadas para melhoria contínua. Então, o que eu mais percebi ao longo desse tempo, inclusive no nosso trabalho, é que gestão de processos, metas, essas regras básicas servem para qualquer tipo de negócio, né? Então, e a gente foi colocando isso em prática, né? Eu acho que essa profissão de engenheiro de produção é um trabalho em qualquer empresa. Qualquer lugar. E já até pensei, se eu oferece projetos feitos em uma área que eu gosto bastante, você faz essa acontecer todas as áreas. Sim. Eu acho muito legal essa produção, esse projeto. E hoje a gente vai bater alguns pontos aqui que o Léo, ele tem até aula na Skill for All, então galera, fica aí o convite também para conhecer as aulas. Qual que é o tópico das aulas? Metas. Como definir metas e alcançar seus resultados. E aí a gente vai comentar um pouquinho desse trabalho que o Léo faz nas empresas dele, que faz fez na Bird Fox, na Skill Business. Ele já trabalhou com o Fox também, então ele já tem bastante conhecimento nessa área do nosso negócio. E a gente vai começar agora com algumas perguntinhas para o Léo. E, Léo, vamos lá. Todo mundo, aliás, eu trabalho muito com metas. Sim. Acredito que todo gestor tem que ter meta para cada setor da empresa. Sim, com certeza. E por que é tão importante ter essas metas? Resumo máxima do negócio. Se eu não tenho meta, eu não sei para onde eu quero levar o meu negócio. Isso vale para a empresa como um todo. Então, no ponto, olhando para a estratégia da empresa, eu preciso ter uma meta bem clara de onde eu quero chegar com o meu negócio. Normalmente, a gente fala de faturamento, né? Acho que esse é o ponto principal, né? A gente tem todo o propósito do negócio, mas como meta para crescer a empresa, a gente fala de faturamento, né? Porém, a gente tem que entender como alcançar esse faturamento. Então, eu venho estabelecendo outras metas, pequenas metas. É que, na verdade, assim, para você poder estipular as metas, você primeiro tem que saber o real, o que está acontecendo, né? Exato. Então, você chega no negócio, identifica ali como que está acontecendo, mesmo que muita empresa não tem metas. Com certeza. Vamos começar por aí. E muitas também têm metas, mas também elas não conseguem maximizar. Quais são essas metas? Sim. Quanto? Quantificar, né? Se eu tenho hoje um faturamento de 20 mil por mês, como que eu vou fazer para fazer 40 mil por mês?
E aí a galera Esse- não tem esse... E esse é um erro que às vezes até acontece. Você falou um negócio muito legal e muito comum. Às vezes até tem uma meta estabelecida. Ele estabeleceu uma meta, mas ele tirou da cabeça dele. Viu? Vou faturar 40. Cara, hoje você fatura 20. Você tá falando pra mim que você vai dobrar de tamanho em 6 meses. Como, né? Como? É. Não vai rolar. A gente tem que estabelecer metas. Primeiro passo, que seja alcançável. Isso. Mas baseado em que eu vou falar que eu posso aumentar 10% do meu faturamento? Baseado no meu histórico. A gente vai analisar, como você falou, eu preciso entender o cenário e falar, cara, dá para crescer 10%. E em 6 meses? Talvez, vamos colocar isso no papel e ver se é plausível, ver se Sim. dá para fazer. A gente está falando de aumentar quantos alunos por mês? Isso. Uma coisa é eu falar de aumentar 5 alunos por mês, outra coisa é eu falar de aumentar 20. Não vai rolar. É. Então, estabelecer uma meta que seja alcançável é o primeiro passo. Boa. Né? Ela não pode nem ser muito fácil, mas também não pode ser inalcançável. Ela tem que Senão estar a no gente meio não- termo ali pra... É isso, eu aprendi na prática mesmo. Eu sempre entrava no ano metas surreais. Sempre. Vou triplicar o tamanho. É, É. sempre chegava no final do ano frustrado. Não bate. Ou pelo volume, né? Tipo assim, de dinheiro, ou pela quantidade de metas que você coloca, né? Também. Às vezes É. você coloca muita meta. Que você não bate. Ou várias metas. Ou várias Sim. metas, é. E isso acontece com qualquer segmento. Eu cheguei em alguns bots que eu passei, trabalhei, que não tinha meta nenhuma. É. Tinha dificuldade para saber quantos alunos tinham. Nossa. Aí começa a ficar difícil. Fica bem complicado. Mas quando a gente estrutura, o negócio flui. Aí eu consigo pôr meta. Falar, ó, amigão, seguinte, hoje nós temos 40 alunos. Para chegar no dinheiro que você quer receber todo mês, ano que vem, a gente precisa pôr mais 3 alunos por mês. Pô, 3 alunos é pouco, cara. Aí a gente vai criar um processo para chegar- colocar esses 3 alunos por mês para dentro. Exatamente. Esse é o... Aí a gente começa a conseguir direcionar o negócio. Então, realmente, eu não posso nem pôr muitas metas, senão não vou dar atenção para elas. É muita coisa para gerenciar. Sim. Normalmente, a gente fala de 3 grandes metas. E aí quando você fala de meta, por exemplo, dentro de uma empresa, né? No nosso segmento ou qualquer outro segmento. A meta ela é distribuída por setor, por cada setor da empresa, ou ela é uma meta geral e aí cada gestor vai distribuir essas metas menores, vai quebrar essas metas para sua equipe? Como que funciona? Sim, a gente pode fazer isso. Normalmente a gente começa lá de cima para baixo, né? Então eu tenho a minha meta máxima, faturamento. Beleza. Quero chegar no faturamento 15% maior até dezembro. Então o faturamento ele tem a meta precisa ter um objetivo bem claro e prazo para acontecer. Boa. Ponto. Senão ela vira só um sonho. Se ela não tem prazo, ela é sonho. Então eu preciso pôr prazo até dezembro. Legal. Preciso aumentar meu faturamento. Como que vem o faturamento para minha empresa? Eu tenho um produto que são as aulas, eu tenho uma loja dentro do box e eu tenho mais alguma outra forma de monetizar. Legal. Então, eu já sei que eu preciso estabelecer meta para essas 3. Porque eu estou falando de faturamento. Certo. Então, eu vou descer um nível e estabelecer meta para essas 3 fontes de faturamento para o meu negócio. Aí a gente começa a quebrar. Boa. Pô, preciso vender mais na minha lojinha. Como? Aí a gente começa a falar dos comos e por meta Entendi. no prazo. E aí, no caso também, que nem você deu esse exemplo das 3 partes, aí você também vai computar quais são as áreas que são mais rentáveis, Com certeza. para poder investir mais nessas áreas e as outras entrar como complemento, Sim. seria, né? A gente chegou em alguns trabalhos que a gente fez, a gente chegou a fechar unidades. Não valia a pena. Vale a pena ter Não valia mais. a pena. Tinham 3 unidades, mas das 3, só uma estava dando faturamento. Boa. Uma tinha a possibilidade de melhorar, a outra não valia a pena nem ficar aberta. E aí uma tava pagando a outra e no final das No contas... final das contas, não sobrava dinheiro mais. Quando a gente fechou uma unidade, vendeu esses equipamentos e melhorou a que precisava melhorar, começou a dar dinheiro. Boa. Então é por isso que é muito importante avaliar as minhas fontes de receita para ver se elas ainda são viáveis. Às vezes não. É. Aí, pô,
fechar algum segmento de venda, às vezes é necessário, Para focar mais no outro. para focar no outro. Esse é o ponto da meta. Leão, na nossa área, como a gente não trabalha com essa parte de vendas direto, então, com certeza você tem metas de faturamento, Sim, você tem vendedores. Na nossa área muda um pouquinho, a gente trabalha um pouquinho mais com essa parte de alunos. Eu sim, acredito que, sei lá, 70%, 70% das academias do POF não tem meta porque o gestor não costuma passar para a equipe quando os alunos têm, sim, quantos precisam ter. Isso é uma falha tremenda. com certeza. Tudo coach novo que entra, eu falo para ele, ó, eu sou inverso, eu vou estar te passando todo final de mês, então, pegar para a equipe no relatório, quantos agendaram, quantos compareceram, 40 curativas, 8, quantos alunos tem, todos falam, tudo estão de volta de time. Então, a gente trabalha com metas de aluno, e foi você falou, se começar de cima com a meta principal, nosso normalmente é de aluno. Sim, E aí, para a gente chegar até ela, a gente trabalha com o nosso funil. E o primeiro ponto é para aquele mês. Vamos pegar a meta do mês. sim, Eu preciso de mais 10 alunos. Normalmente a galera fala, vou colocar mais 10. Mas eles não computam se eles vão perder naquele mês, com certeza. que é a maior falha. Então, vamos supor, se você tem 100 alunos e você sabe que, aliás, você tem que ter um controle, uma base de dados pelo menos 6 meses para você ter uma noção Precisa. qual que é a sua taxa de renovação. Sim, Pô, beleza, sua taxa de renovação é 50%. Tem 20 para renovar, você já sabe que você vai perder 50%. Você vai perder 10. vai perder. Ou seja, se você queria mais 10 alunos, se você perdeu 10, se você for 10, 0 a 0. Só fiquei no 0 a 0. E eles não entendem isso. É difícil. E aí, depois de você entender quantos alunos você já vai perder, aí você começa a fazer as metas para conseguir alunos novos. Com certeza. E aí, vamos supor, nessa situação que a gente está falando, precisa de 20 alunos novos. Aí começa o funil para a gente chegar nele. Quantos comparecimentos a gente precisa de fundamental? Quantos comparecimentos? Quantos agendamentos que a gente vai perdendo? Sim, Quantos leads? E aí você chega nesse funil. Então, dá para você trabalhar bem essa matemática. Lógico, não é exata, mas se você já tem pelo menos 6 meses, você já vai ter tem um histórico ali, né? toda essa porcentagem, você já vai saber quantos leads o pessoal da recepção, o pessoal de venda você entrar em contato. Sim, Desses, quantos vêm no agendamento? Desses agendamentos, quantos comparecem? Sempre perde, vai perdendo um pouquinho. sim, E aí, quantos viram alunos novos? E aí você vai conseguir atingir a sua meta. Lógico, todo mês a gente vai trabalhar para melhorar a taxa de renovação. Com certeza. Melhorar a taxa de conversão. Então, isso, voltado para a nossa área, é bem importante eles terem isso. Então, ter um controle de quantos alunos experimentais, com a planilha, Sim. faz todas essas planilhas. sim, Perfeita planilha. No final do mês a gente tem relatório certinho de porcentagem, por onde que os alunos estão vindo também. Isso Sim. é muito importante. exato. Qual é o meu maior canal de captação de leads? Né? De onde os meus leads estão vindo? É do Instagram? É do Google? É da vizinhança? Foi indicação de aluno ou do coach? De onde veio? Eu preciso saber. A gente tem lá, coloca os filtros, né? E indicação e Instagram, aí no Instagram hoje eu estou separando. Instagram está tudo pago, porque a gente tem que estar com um trabalho muito legal De orgânico. Todo mundo quer, a gente está mandando mensagem de boas-vindas, que bom estar com esse nosso perfil e tal. E a gente tem que estar ali, também de caixinha de pergunta, Perfeito. enquete que a gente faz, então a gente já tem separado certinho o orgânico e o tráfego pago. E aí você, o legal do tráfego pago, de você ter essa meta, de identificar isso, é que você sabe quando você vai investir. Sim. Você começa a analisar, por exemplo, volta no assunto que você comentou de eu quebro metas. Sim. Eu venho quebrando essas metas. E aí eu vou ter uma meta de captação de leads. Então, quantos leads eu consegui? Eu consegui 100 leads. Se a minha taxa de retenção do lead até ele fazer uma aula vai decaindo, eu sei que eu não vou fechar 100. Só que lá no fim do funil, qual que é a minha taxa de fechamento? Minha taxa de fechamento é 2%. Cara, então de 100 leads eu só vou fechar 2 alunos. E eu preciso ter isso Então na nesse cabeça. caso aí, a gente pode até falar assim que
aumentar a quantidade de leads é importante. Sim, E aí eu tenho que achar formas e jeitos de fazer aumentar o número de com leads. certeza. E dentro desses leads, que é o que a gente está falando, que a gente tem essa métrica de onde ele tem os leads, pode ter ex-aluno, pode ter indicação de amigo, pode ter indicação de parceiro, pode ter Isso. qual desses é o que realmente tem a maior porcentagem de conversão? Exato. Aí, tendo o histórico, a gente consegue analisar. Isso, é isso aí. Das minhas fontes de leads, qual fecha mais? Qual é que tem maior taxa de conversão ali, de fechamento de um aluno novo, né? E a partir disso a gente consegue estabelecer, por exemplo, a gente sempre trabalha com metas que são correlacionadas. Então, por exemplo, eu preciso ter mais leads, mas eu não posso prejudicar minha taxa de conversão. Não adianta eu trazer 1000 leads com uma taxa de conversão baixíssima. Sim. Então, eu preciso subir os leads, mas pelo menos manter taxa de conversão. Então, mas aí no caso a gente está falando de leads, no caso leads direcionados. Direcionado. Aumentar a quantidade de leads de pessoas interessadas no meu Exato. produto. Um cara mais qualificado. Por isso que o tráfego pago, ele tem que ser direcionado. Tem. Isso, porque senão você vai começar a trazer um público e aí começa a sua porcentagem e a sua amostra ficar totalmente regulada. Aí a gente Aí vai começar gasta dinheiro, mas não tem isso. O gestor de tráfego hoje é muito importante. Várias vezes eu já conversei com amigos, não, para você fazer tráfego, vem a gente de Manaus me mandar mensagem. Cara, se o gestor de tráfego Tá tudo errado. tá jogando dinheiro no lixo. Sim, Tipo assim, beleza. Fornece que o business, né, que skills que o coral, o Brasil todo. sim. Mas um negócio físico. Você tem que anunciar na sua atende. cidade, Não, cara. vai, eu no máximo 3, 4 para Sim. Você não vai jogar pra cidade vizinha. O cara não vai Não sair vai da cidade vir. pra vir treinar. Eu já vi vários anúncios de agendamento de aulas comunitárias na outra cidade. Eu falo, putz, cara, Tá errado. Quanto dinheiro você tá gastando? Parecendo um monte pra quem não vai no direct do cara. Arruma aí, pelo amor de Deus. É. Dá vontade, dá vontade. A gente começa a ver essas coisas e prestar atenção nisso, né? E isso entra nas metas. É uma meta ali da minha captação de leads, que depois reflete numa meta ali da minha equipe que está fazendo essa função comercial, né? Que seja a recepcionista ou, dependendo do porte do box, um próprio vendedor mesmo, né? A gente tem boxes, academias maiores que realmente têm equipes de venda, Isso. né? Por Forte. quê? Porque vem funil, vem muito lead. E eu preciso conseguir ter taxa de fechamento. Aí eu tenho que ter alguém dedicado para fazer isso. Tem. Tem técnica para isso. Aí a gente entra em pessoas. Então, um ponto muito importante da definição de boas metas, além dela ser alcançável, quem é o dono dessa meta? Eu tenho que ter alguém ali que é o dono Responsável. dela. Tem responsável, tem que ter dono. E esse dono, eu tenho que tomar cuidado para dar a meta para alguém que tem poder sobre ela. Eu não posso dar uma meta de captação para o cara que fica no administrativo cuidando do financeiro. É. Ele não tem poder sobre essa meta. O que ele vai fazer com ela? Ele não vai melhorar a captação. Agora, eu dei uma meta de melhorar a taxa de fechamento ali, por exemplo, para a recepcionista que faz as vendas. Aí, legal. Ela tem participação nessa meta. Para o coach tem. Eu vou dar uma meta de retenção de alunos para o coach, em parceria com a recepcionista, por exemplo. A gente faz aqui. A gente até comentou no podcast passado como que a gente une os setores. Então, na Burn, os professores ficam com a parte de renovação. Legal. E as meninas, hoje a gente está com uma das duas unidades, tem 5 meninas que fazem a parte de vendas, de atendimento, e elas ficam com a parte de alunos novos. Tudo Então, bom. cada um ganha comissão em cima disso. Retenção e novos alunos, né? Sim. E eles juntam por quê? Qual que é o lance? Por que o setor trabalha junto? Vamos supor que se fosse separado, o recepcionista coloca 20 alunos novos, todas se está renovando ou não. Sim. É uma porcentagem dos novos. Tô nem aí. Perdi 30. Tô nem aí. Não é a minha parte, né? E deve acontecer muito isso. Com certeza. Foco só em novo. Retenção, toda. E, por outro lado também, a parte de renovação. Tô cagando se ele tá com a luz experimental ou não. Vou pegar minha base de clientes ali, vou ganhar daquele jeito. Meus amigos vão renovar e tá tudo bem. O que eu fiz na Vertifox?
para ter um placar final, que é o que a gente estava falando ali de 100 alunos, por ter 10, se for mais 20 pontos, Sim, para ter a gente realmente atingir a meta, a gente precisa ter uma boa taxa de inovação e um aluno bom. perfeito. E aí a gente faz funcionamento. Então, se vamos supor que estão 0 a 0, eles ganham 2%. A parte de vendas ganha 2%, a parte de inovação 2%. Se a gente atinge mais 5, vai para 3%. Legal. Mais 7 vai para 4%. E acima de 10 alunos, 5%. Então todo mundo trabalha junto. Sim. E você bonificou esse cara. Premiar é uma parte importante, né? Quando a gente estabelece uma boa meta, a gente dá a responsabilidade, mas a gente também tem que dar recompensa. Sim. Porque essa pessoa vai ser dono dessa meta. Ele tem que se sentir dono, ele tem que se sentir... você tinha comentado uma coisa muito interessante, que é, às vezes, a meta, por exemplo, o número de alunos não é comunicado para o resto da equipe. Como que você quer fazer o negócio crescer? O cara não sabe se está indo bem, se está indo mal. Então, você estabeleceu uma meta na sua cabeça, por exemplo, como um dono, e o resto da sua equipe não sabe. O que adianta? Então, meta tem que ser comunicado. Meta tem que ser aberta para todo mundo. O financeiro ou uma meta de faturamento, não necessariamente. Eu posso trabalhar com uma porcentagem. Posso colocar lá um medidor de quantos por cento da meta de faturamento eu alcancei. Sim. Pode ser 5% de 20, 5% de 50, 5% de 100 mil. Não tem problema. As pessoas, a gente até tem que tomar cuidado com quais números a gente comunica, né? Mas a gente precisa comunicar. Os números da empresa e as metas, principalmente, tem que estar ali. Todo mundo tem que saber o que é e para que serve, né? Isso acontece muito em todos os segmentos que eu passei, de quando tem meta, não está comunicado. É que eu acho que o que tem um pouco de dificuldade quando a gente fala sobre essa questão dos números, né, que as pessoas dos box têm, porque a academia, ainda mais a academia de CrossFit, ela é muito uma coisa muito particular. Então, assim, quem é o dono é o Léo. Então, assim, quem é o dono é o Rocha. E o cara é o aluno. Quando você tá falando de uma sorveteria, você nem sabe quem é o dono. Sim. Tá lá trabalhando o funcionário. Então, o dono, ele vai abrir e geral, e não tem muito essa proximidade, porque Sim. o dono não contrata, não é o dono que treina, não é o dono que fala. Sim. A gente tá muito próximo. Então, às vezes, o cara tem medo de falar assim, a academia tá ganhando faturando 150 mil, e o professor fala, mas eu tô ganhando tanto. E o cara chega de carro novo, pô, tá. Então, às vezes, eu acho que tem isso, mas eu vejo pelo outro lado também, né? De poder bonificar as pessoas, de todo Sim. mundo saber que cada um tá fazendo o seu trabalho e ganhando para aquilo. Com Se certeza. você não tá feliz, ok, mas eu tô te pagando o que tem que Você ser tá pago. Você tá participando. dentro de um esquema, entendeu? Você tá participando ali Então do acho que às vezes a negócio. pessoa tem medo disso, mas tem que entender o outro lado, né? O Exato. benefício de trazer isso à tona Exato. para que o conjunto da obra Funcione bem. funcione A bem. gente tem que engajar. É, E para engajar, a pessoa precisa fazer parte. Ela tem que Isso. sentir que ela faz parte do negócio e que o que ela faz é importante. Senão ela não vai fazer. Senão ela não vai fazer. Tem diversos estudos, tem diversos artigos escritos, vários gurus da engenharia de produção e da parte de processos que falam: se a sua equipe não estiver engajada e sentir que ela faz parte desse negócio para você alcançar a meta, você não vai alcançar a meta. Não vai chegar. E a sua equipe vai olhar e falar: vou fazer isso pro Léo? Não vou. esquece. Não é pro Léo. Você também vai participar. O Léo arriscou mais, ele recebe uma fatia maior. Isso. Ele arriscou o peito ali de botar dinheiro na frente, abrir um negócio, botar a cara todo dia no Instagram. Pô, isso tem que valer alguma coisa. Você está participando junto comigo de um pedacinho do processo. Você vai receber por parte do seu processo. Mas você também está sendo bonificado ali. Você está comemorando junto comigo quando a gente ganha. Isso aí. A recompensa, não só financeira, mas mostrar para o cara tanto que ele é importante. Exato. Ele tem que sentir. É importante na empresa. Sim, isso faz uma diferença absurda. A gente vê isso em grandes marcas que já estão consolidadas no mercado, que não posso citar nomes, né? Mas tem marca que o funcionário usa a roupa da empresa. Hoje a gente anda na cidade, as pessoas têm vergonha de andar de uniforme, né? Mas tem marcas que vendem o boné da marca.
Ela passa daquele ponto, né? A marca é tão forte, esse contexto do engajamento é tão poderoso que o cara ele quer sair com a camiseta da empresa. Tá escrito o nome da empresa dele aqui. Não é um uniforme, mas é uma camiseta de sair, cara. Com o nome da empresa. E ele carrega. Ele fala mal da empresa dele pra você ver. É isso mesmo. Ele xinga ainda. Então, esse cara gera engajamento. Esse cara participa do processo. E muito. Não, acho que já pulou muito. Mas a segunda pergunta seria: quais os maiores erros ao definir metas? A gente citou alguns, mas se a gente for elencar assim, os principais, primeiro, não botar prazo direito. Ou eu quero acelerar demais um negócio que não cabe naquele prazo, ou eu não coloco prazo. Tem muito lugar que eu vi que tem meta, mas não tem prazo. Eu vou aumentar o faturamento em 20%. Tá, forever. Daqui 10 anos, daqui 20, um dia. Pô, aí não adianta, não vai funcionar. Então essa pra mim é a pior. Não coloquei número. Eu posso ser agressivo na meta, não tem problema. Eu ajusto no prazo. Tem meta que, se eu for agressivo demais, eu vou executar ela no médio e longo prazo. Mas não tem problema, eu botei prazo para ela acontecer. Eu tive uma dúvida, acho que muita gente vai assistir. Qual é o primeiro passo para eu definir, vamos supor, eu já falei no box. Sim. Eu abri o box. Como que eu defino a meta? Então, a gente começa de quanto a pessoa quer ganhar. Pode ser, é uma opção, mas acho que o ponto ideal é, primeiro, levantar qual que é o... Isso. Primeiro, assim, levantar qual que é o custo da minha operação. Então, quanto eu custo só para estar aberto? Só para estar aberto eu custo R$10.000 por mês. Maravilha. Se cada aluno meu me paga R$100, eu preciso ter X alunos para bater pelo menos esse 0 a 0. Já comecei aí. Legal. Primeiro ponto, estabeleci. Então esse é meu custo. Não vou nem entrar em custos variáveis, senão a gente começa a expandir demais. Mas vamos pensar só no custo fixo. Então, eu preciso de 10 mil, 100 reais por aluno. Pô, tenho que ter X alunos ali, senão eu não vou bater. Vou ter que ter 100 alunos. 100 alunos. Vou ter que ter 100 alunos. Maravilha. Já estabeleci a primeira meta, cara, ponto de equilíbrio. Minha primeira meta é bater meu ponto de equilíbrio. Eu acabei de abrir, eu não tenho aluno ainda. Tenho que bater ponto de equilíbrio. Raramente, e principalmente quando a gente fala de startups, por exemplo, nenhuma startup dá lucro nos primeiros 2 anos, cara. Não existe isso. Tem os unicórnios, Sim. que às vezes entra um investidor muito grande e tal, mas normalmente essas empresas... por exemplo, é um grande exemplo. A gente tem várias outras que não dão lucro. Por quê? O cara está alavancando ali o tempo todo. No nosso negócio do Unbox, por exemplo, acontece quase a mesma coisa. A gente botou grana antes. Você teve que alugar o espaço, reformar, comprar equipamento, contratar, porque ou você vai ser o próprio frente ali, vai fazer tudo no começo, né? Eu estava assistindo um podcast, vi uns cortezinhos ali. O cara, ele é o professor, ele é o administrador, ele é o recepcionista, ele é o cobrador, ele é o vendedor. Então, no começo, pode acontecer isso. Legal, estabeleci ponto de equilíbrio. Quanto eu quero ganhar? Eu quero pegar 5 mil por mês ali, pelo menos. Maravilha. Também. Retornar o investimento. É que em linhas de análise financeira, o investimento vem depois, a amortização do investimento. Então, quando a gente olha numa DRE, a gente, que é uma demonstração de resultado, às vezes a galera que está ouvindo não está muito familiarizado com o termo, né? Mas na demonstração de resultado, eu vou ter lá todas as minhas receitas, minhas despesas, lucro antes dos impostos, paguei os impostos, sobrou o líquido ali. Esse é meu resultado. Essa é a minha linha de resultado. Daquilo ali que sobrou, aí a próxima análise é olhar, pagar os investimentos que eu fiz. Isso. Então aí sim, desse líquido, aí eu vou começar, eu preciso amortizar a dívida. Que costuma acontecer, qual que é um tempo bom para você retornar o seu investimento no negócio? Cara, hoje paybacks, né? Retorno do meu investimento
maiores do que 2 anos já começa a ficar complicado. Começa a ficar complicado. O principal fator é que você vai estar trabalhando muito, porque esse começo é um começo mais difícil, né? Depois que o negócio está redondinho, cara, fica fácil, né? A gente consegue manobrar com mais tranquilidade, mas no começo é pesado. E no começo você tem muito mais dívidas do que receita. Você não vai começar a abrir o box e colocar 100 alunos aqui dentro. Você vai começar aí um mês você colocou 10. Isso aí era só em 2011, Quando- 2012. Quando No auge, né? No auge do negócio. Ele viu isso. Explodiu. Nossa, quando eu abri, acho que em 3 meses já tinha recuperado todo o investimento já. Isso é lindo. Já não cabia mais gente, a Isso é gente lindo. socava gente. Nossa. Não, isso é lindo, cara. Mas num Mas cenário. é que tava no normal, começo, né? Só tinha gente. Hoje em dia, pra qualquer coisa, né? Eu acho que deve ter acontecido isso também com paleta mexicana, lembra? Verdade. Paleta mexicana, cara. Hoje em dia tem. Eu ia no shopping perto de casa, a fila tava saindo quase que do shopping pra você comprar um picolé com recheio dentro. Sim. Hoje Você em vê dia que virou assim, normal. Quando a gente acerta a veia ali do negócio e faz um investimento muito certeiro, pode ter um payback rápido. Sim. Mas Unicórnio. mas não é o normal, né? Não, é unicórnio. Não, Isso é unicórnio. E é bom até tomar cuidado. A Tudo gente sobe sabe muito rápido. A gente sabe, teve linhas de negócio que abriu, subiu e caiu na mesma velocidade. Isso. Acontece. Acontece muito isso com bar, né? Bar. Putz, Virou modinha. Um ano explode. Depois vai lá embaixo. A galera enjoa, não vai mais. Você vê o lugar, tem 50 cadeiras, tem 2 pessoas lá. Minha namorada é de Tuberaba. Nossa, dá dor. Abre um negócio lá tal. Cidade toda fica sem dinheiro. Depois esquece. Não, só um bar lá durou mais de 2 anos. 3 anos é muito. É lenda, né? Porque o cara quer, ele quer ir pro que tá ali agora, né? Mas depois ele volta pra aqueles que ele gosta Depois mesmo. ele volta pro pro tradicional. tradicionalzão, Uma cidade menor, Ribeirão até, ok. Pô, São Paulo, só. Uma cidade menor, não dá tempo de voltar. Não dá tempo. Não dá tempo. Cara, em Sertãozinho tem bar que de 6 em 6 meses eu vejo que é outro ponto já. Já passou pra outra pessoa, cara. Mudou o nome. Já trabalham com isso. Vão girando ali, né? Então, tipo, tem muito bar, eu conheço, tem até a rede aqui do Sal, do pessoal. O Sal se mantém muito bem. Mas eles às vezes falam que eles têm já investimentos de abrir bar 2 anos só. A gente É quase rotativo, né? 6 meses já recupera a grana, ganha depois de 1 ano e meio, fechou. Abriu. Às vezes eles abrem No mesmo lugar ali. Só troca o nome, porque Sim. é um movimento. É novidade. É novidade. E aí você já vê que casa muito bem com o que a gente falou de retorno de investimento, né? Mas assim, investimentos que tenham retorno. Cara, para mim, 2 anos é o limite. 2 anos é o limite. Passou de 2 anos, cara, é muito tempo para você ficar ali ralando e psicologicamente você não vai ficar bem. Você fala, cara, até agora, já faz 2 anos, até agora eu não recuperei minha grana. É muito tempo. Então, assim, um investimento muito bom, 1 ano e meio. 1 ano e meio é um tempo muito bom para payback. Esse conteúdo agora para a gente é legal, porque bastante, não só de boxe, muitos educadores querendo abrir, legal eles terem esse conhecimento, tanto que o Léo comentou do ponto de equilíbrio. Então, o boxe está crescendo de 10 mil para entrar no ponto de equilíbrio. O que seria legal nesse início, nessa abertura, ele ter de rotatividade no caixa? O fluxo de caixa dele, para ele não chegar nesse ponto de, ou às vezes até quebrar antes da hora. Sim, às vezes acontece. O cara pega toda a verba dele, compra material, sim, e não pensa exato. como ele vai manter o negócio nos próximos meses. Exato. Você pode passar. Sim, sim. A gente acaba entrando num... Isso é um vício quase, né, do pessoal. Por exemplo, eu tenho 300 mil reais para investir. Vou botar tudo no meu box. Tudo. Melhor equipamento, vou fazer reforma, vou trocar até o telhado se eu quiser. Aí acaba os 300 mil. Aí no primeiro mês chega a conta do aluguel, a conta da luz, os funcionários, uma dívida de 10 conto. E ele ficou zerado, cara. Entrou 5 alunos. A gente está com 3 e estão para abrir. A gente, claro, tem que a academia deixa de comprar 2, 3. Foi no caixa. 6 meses, acho que é um tempo. 6 meses é um tempo excelente. Hoje, a situação atual está um pouquinho
tumultuado, às vezes, né? Tá flutuando muito. Pensa no mínimo, 3 meses. No mínimo, no mínimo. Quer ficar mais seguro? 6 meses é lindo. É porque quando a gente fala sobre esse tema, o cara, quando ele vai abrir o negócio dele já, ele também já tem que saber aonde ele tá abrindo, Sim, para saber qual é a capacidade que ele tem exato. de gerar clientes. Então, vamos supor, o cara vai abrir uma academia. Ele abre 300 mil na fazenda? Não. Não vai ter aluno. Por exemplo, né? Então, Sim. assim, ou ele vai pegar numa rua que é 10 ruas para baixo da principal. Tem que trabalhar muito marketing. Sim. Então, assim, então, às vezes é melhor você gastar, em vez de 300, gastar 150 e abrir numa rua melhor, às vezes, Exato. sabe? Então, Faz assim, um você lugar tem que menor, fazer por exemplo. uma contrapartida do todo. Porque senão você vai ter um box, mas você não vai ter cliente. Exato. E aí, por mais que você tenha, que você saiba o quanto que você tem que ter de dinheiro de caixa, você vai consumir aquele caixa. Vai. Tem um aplicativo, um site, que tem como Tem. chama? Ai, caramba, eu vou tentar lembrar o nome dele. Se eu lembrar, depois eu Eu passo. sei que ele é 50 mil no ano, uma fortuna. É caro. Mas normalmente redes de franquia tem esse site e eles mapeiam no raio qual que é a média de O poder aquisitivo ali da galera. aquisitivo da galera. Sinistro. Por isso que é muito caro. Tem um Sim, amigo meu que trabalha na ele trabalha na BTT. legal. Então, isso é um puta diferencial. Demais, faz muita Chama, diferença. assim, cara, se o seu produto é um ticket alto e você tá num bairro que a galera Tem pouca grana, Esquece. muda de lugar, gasta um pouco mais ali em estrutura, mas salva a caixa. Pelo amor de Deus, salva a caixa. Salva a caixa. Mas não coloca os 300 mil. Ah, Léo, mas eu vou ter que fazer um negócio menor. Não tem problema. O tamanho não quer dizer se ele vai dar lucro ou Mas não. menor, cresce, depois Depois você muda. aumenta, não tem problema. Mas sempre assim, acho que essa é uma falha às vezes da galera. Ele quer abrir o maior box. Ele quer pôr o melhor equipamento. Não é isso que vai fazer dar lucro. É. Não é o tamanho do negócio que vai fazer dar lucro. Eu segui muito isso. Quando eu abri a CrossFit Moema, a gente seguiu muito isso mesmo. A gente tinha o dinheiro limitado ali de 2 sócios, e ainda na época os equipamentos eram bem mais baratos, tal, mas a gente tinha um dinheiro limitado. A gente abriu, pô, embaixo de um prédio, a gente tinha uns problemas ali de barulho e tal, mas, cara, vamos abrir aqui porque o aluguel era muito barato. A gente estava no coração de Moema, Tem que é um movimento. bairro nobre, e estava no coração, era passagem e o aluguel barato. Era um aluguel que você não encontrava em nenhum lugar ali. Cara, vamos Perfeito. começar aqui. Cara, a gente tem foto lá do negócio funcionando que a gente fala assim, cara, como isso funcionava? Era personal, aula fundamental, aula e tudo. Aí a gente conseguiu juntar dinheiro, cara. Juntamos. Quando a gente mudou para outro espaço, que era quase 600 metros quadrados, cara, a gente reformou, pagou tudo, sem pegar um empréstimo. Eu nunca precisei pegar um empréstimo. Essa é a 10, diferença. a gente fez agora 11 anos, né? Nunca precisamos pegar um empréstimo. Só depois da pandemia, né? É, Depois da pandemia, porque aí virou uma outra realidade. sim. Mas até então, assim, seguir esse passo é muito. Estratégia. É concreto. Eu tenho muitos amigos, muita galera que já começou muito grande e o cara teve que diminuir. Eu tive muitos amigos que depois da pandemia tinha 2 unidades, teve que baixar para uma, tinha Sim. 3, baixou para uma. Por quê? Era uma que comandava mais, a outra era um pouco menos, mas os caras falaram, cara, não dá. A gente tá ficando louco porque 3 negócios, não dá certo um, o outro tá dando mais ou menos. Fecha. E o que tá ruim puxa os outros para baixo. Isso. Vamos pensar no mental do proprietário. Quão melhor é você começar um pouquinho menor, começar calma, e crescer, porque Sim. uma dessa ter 3. Exato. E outra, você começou menor, as suas metas são mais alcançáveis. Isso. Pô, ao invés de precisar de 100 alunos, às vezes com 30 você tá no lucro. É isso aí. Com 30 você já bateu o ponto de equilíbrio e já tá tendo o prolabore que você queria tirar. É, Entendeu? é isso Não mesmo. quer dizer que o pequeno não dá lucro. Não dá dá sim. lucro, é. Eu preciso organizar. Só que trabalhar com o grande, o peso é maior. Peso maior. O psicológico vai mais forte. A gente trabalha com uma academia de luta, o cara pegou um espaço que era da família dele, onde havia uma operação custo baixo, Sim. e ele tem um outro emprego, só que 6 meses, acho que ele está com 87 alunos, já dá tipo assim, 8 mil de lucro, e ele não tira um centavo de lá. Tá vendo? Então, tipo assim, ele já consegue ter
uma projeção, uma forma de trabalho muito melhor. Sim, você começa a trabalhar mais Investimento, o cara tranquilo. consegue ter investimento, o cara consegue aumentar o caixa, o cara consegue fazer marketing. Sim. Você até falou para ele que, cara, ele, além desse 8.000, ele tinha um plano agora. Ainda tá sobrando. Tá sobrando. E aí que a gente está começando a ter um trabalho de investimento. Porque Sim. vamos tirar 50% para você, o resto vamos colocar na sistema. Isso, vamos fazer um investimento ali, deixar o dinheiro trabalhar, É, fazer a reserva que a gente falou, coloca num Pô, D mais 30 ali. e deixa lá assim, ó, pô, de novo, meu custo mensal é 10 mil, vai juntando ali, ó, de 8 em 8, cara, em 4 meses você bateu 3 vezes seu caixa. É. O mais seguro. Ah, pode vir um problemão, pode dar algum tipo de crise, algum momento de tensão no mercado. Ou por alguma falha ali administrativa, você começou a perder aluno, mas você tem 3 meses em caixa. Você pode rever rápido o que está acontecendo Exato. e reverter. Vamos pegar esse cenário com números bem fáceis. 10 mil é o custo dele. Então, se a gente colocar como meta para ter, seria 30 mil. Desses 30 mil, quanto fica dentro da conta, que é o fluxo de caixa, e quanto que tira? Eu deixaria o caixa do mês reservado para já pagar as contas, 10 mil ali e os 20 trabalhando. Na verdade, dependendo do fundo, tem fundos de resgate rápido, a rentabilidade é um pouquinho menor, né? Mas tem D mais 1, D mais 2, com rentabilidade boa, eu poderia deixar os 30. Deixo os 30 trabalhando e retiro conforme necessidade. Porque eu vou ter giro de caixa. Eu vou ter um pequeno caixa entrando durante o mês. Se a gente entender que esse pequeno caixa é suficiente para ir pagando, pô, precisei comprar um produtinho de limpeza, alguma coisa assim, a gente deixa ele lá. Se não, deixa uma reservinha, sei lá, dos 30 mil, deixa 2 em caixa para você ir trabalhando e deixa os 28 trabalhando o mês inteiro. Quando chegar na hora do pagamento, aí eu retiro o que eu preciso. Se precisar, o objetivo é que não precise. Precisa. Se eu precisar, eu retiro. Se eu não precisar, o que eu faço? Acumula mais. Então, vamos para o próximo tópico. Essa dica é muito para quem quer abrir, gente. Então, para a gente finalizar isso para vocês, quem for abrir um box, então é bem importante. Então, o primeiro ponto é definir, pegar o espaço ali, a gente fazer bem onde você vai abrir. Sim. Questão de é um público que vai aceitável, é um público que faz parte do que eu quero. Sim. Quais são seus concorrentes? Isso também. Muito importante. Tenho concorrentes muito perto. E concorrente, lembrar sempre, né? Na nossa área, num concorrente, se você vai abrir uma CrossFit, o seu concorrente não é uma CrossFit só. Não. O seu concorrente é o beach tênis, é o futebol, é a musculação, é a dança, a luta. Então você tem que saúde ali de alguma prática esportiva é concorrente. Tem que estar ligado, porque às vezes é melhor não abrir do que abrir, gastar um dinheirão e não rolar. Às vezes é isso, entendeu? Então, primeiro ponto, você quer abrir. Segundo ponto, já estruturar isso, já colocar no papel aluguel, energia, Simples Nacional, professores, equipe, quanto eu vou gastar. E não investir, e não pegar todo o dinheiro para investir em material. Deixa um fluxo. Deixa um fluxo de caixa, de Léo aí está falando de 3 a 6 meses. Sim. Eu indico 6, porque isso não está no cenário fácil. Exato. Muito importante. Eu vivo isso, não está no cenário fácil para a academia. Sim. Para a CrossFit, eu acho que também está pior do que para a academia. Então, dica seria 6 meses. E depois desses 6 meses que você chegou nesse ponto de equilíbrio, o seu fluxo de caixa e pelo menos um valor de 70% a 100% do seu custo. Então, se você gasta 10, aí uns 7 mil na conta. Deixa ele lá para rodar um mês, o restante deixa trabalhar na conta. E aí é igual você indicou. Pô, coloca isso num investimento, não deixa ele parado não. 30 mil reais na conta vai girando ali. Às vezes a gente acha que é pouco, mas é melhor do que estar parado, sem render nada. Tá rendendo. Sim. É só assim que a gente vai acumular dinheiro. A gente é igual os especialistas dizem, né? Eu tenho que ganhar dinheiro que eu tô dormindo. Sim, O dessa forma. Lá, eu tô dormindo, ele tá rendendo. Dessa forma. Então isso é muito importante. Aí beleza. Já temos fluxo de caixa, já entramos no ponto de equilíbrio.
Aí agora, para a gente definir a meta principal do box, eu acho que tem que ter tudo nesse quantos alunos eu consigo ter, pensar no fluxograma, porque é importante Sim, você pegar, a galera não faz essa conta, tem 10 horários. Eu consigo pôr, sei lá, 20 alunos por aula. Ah, então eu posso ter 200 alunos. Mas não é isso. Porque você tem que entender quantos alunos seus vão treinar todo dia. sim, Então, aí vamos supor que você consegue 20 alunos em todo horário, 200 pessoas por dia. Vamos supor que 50% vai treinar. Então, na teoria, você poderia ter 400 alunos. Só que tem o fluxograma dos horários. sim. A gente sabe que o pico é noite. Nossa, se fosse lindo, cenário lindo, 20 em cada aula. Seria perfeito, né? Mas a gente sabe que Não não vai. é assim. Não vai lotar a aula 10 horas da manhã, Não 20 vai. pessoas. Não vai. Então, isso é muito importante. Eu estou querendo estabelecer uma meta de alunos, mas os meus picos dão conta de atender? Porque, igual a gente comentou, 70-30, né? 70% do meu fluxo de alunos vai estar nos horários de pico. Sim. Não adianta. O resto vai estar dividido. 3 horários. No máximo. Então, eu preciso olhar e falar, beleza, vamos supor que cabe 20 alunos por aula. E eu tenho 3 picos ali no dia, eu não aguento 200 alunos. Eu tenho 60 alunos. Pô, e aí, como que eu faço para redistribuir os outros alunos que eu preciso para atingir aquela meta que eu queria? Será que eu preciso melhorar e conseguir atender mais alunos no pico? Ou ter mais aulas ali, distribuir melhor para conseguir ocupar mais, trazer mais gente para dentro de casa? Então, por isso que é importante medir, né? E essa distribuição do fluxograma aí de vocês é muito importante. Os aplicativos fazem tecnicamente, projetos legal ter, trabalhar com eles. Para finalizar, toda essa parte de meta, acredito também que seria. Você tem que abrir um negócio que não acontece muito, que a galera abre às vezes para treinar. Não, você tem que pensar no valor que você quer ganhar, cara. Sim. Senão, não tem por que se ter dor de cabeça. Não. Olha o que a gente está passando, passou por pandemia, mas não, você quer abrir um negócio, você tem que pensar em algo grande. Sim. Você tem que ter uma noção, putz, eu quero ganhar 20 mil. Como que eu faço para chegar a 20 mil? Exato. Se meu custo é 10, então eu preciso faturar meus 30 mil. Como que eu vou faturar esses 30 mil? Eu acho que também esse é o ponto de partida para você começar a definir suas metas e entender também quantos alunos você precisa ter. Sim, quais são seus objetivos ali, né? Acho que você tocou num ponto muito importante. Por que eu abri meu negócio? Por que eu abri? Para treinar, É para treinar? Pô, se for para treinar, então suas metas são totalmente diferentes do cara que abriu porque ele quer receita, né? De novo, a gente tem propósitos ali da marca, de tudo mais e tal. Excelente. Mas eu preciso quantificar isso. Eu tenho que transformar isso em algum valor, porque senão eu não sei onde eu tô, não sei para onde eu quero ir, não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo. Perdido. Vai ficar perdido. Né? Então isso é extremamente importante. e aí, definindo bem isso, você já vai saber quanto você vai cobrar daquele aluno, quanto você pode ter. Então, essas dicas foram bem importantes para se você quiser abrir uma academia ou um box. E tenho certeza que se anotar tudo isso por aqui quando você abrir, vai dar bom. Vai funcionar, vai funcionar. Vamos para o terceiro tópico. E outra coisa. Estão vendo um pouquinho de sol. Hoje a gente teve que mudar um pouquinho a nossa rotina. E então a gente tá rolando uma aula ao mesmo tempo. Então, só para. O horário de pico, inclusive. É. Agora são 8h30 já. Não, 8h20. Beleza. 8h20 já. Passando um pouquinho. Então, agora o terceiro ponto, que eu acho que a gente falou muito de meta, mas para chegar nas metas a gente todo o processo. Sim, Processos bem definidos são a chave para o crescimento. com certeza. Primeiro ponto, se o meu processo, né, como eu executo, a gente falou de planilhas, a gente falou de controles, a gente falou de captação de alunos, mas para tudo isso eu tenho um processo. Eu tenho um processo de captação de leads, que pode passar por marketing via tráfego pago, orgânico, eventos na cidade, eventos no box para atrair mais alunos, e para tudo isso tem processos. E quando esse aluno entra no meu box, foi só a primeira etapa. Eu só trouxe ele até a porta do meu negócio.
E aí, como que funciona o meu processo do aluno experimental? Como que é a aula dele? Esse cara não pode chegar aqui e ficar perdido. Chegar, eu vou apresentar ele pro Rocha, falou, Tô, Rocha, esse cara é novo, chegou. De repente. E aí? A experiência não vai ser boa. Então, eu preciso estabelecer um processo de aula experimental. Como funciona a minha aula experimental? Eu vou mapear. Então, por exemplo, eu vou analisar primeiro esse aluno que chegou, esse lead que chegou. Ele já é um praticante? Ele é um atleta? Ou ele é um iniciante total? Ele nunca nem viu. Ele passou na porta, gostou, falou, cara, vou marcar uma aula experimental. Qual é o objetivo desse cara? A partir dessa primeira etapa do processo, eu consigo desenhar a trilha que ele vai seguir na aula experimental. Se eu tiver padrão nisso, tem um processo bem definido, a gente brincou, né? Se eu não conseguir desenhar num papel como funciona a chegada de um aluno experimental aqui, então eu não sei o que eu estou fazendo. Se eu não consigo desenhar, eu não sei o que eu estou fazendo. Então eu preciso desenhar isso para acontecer certo. Tem que ter todas as começo, vezes. meio e fim, né? Tem que ter. Todo processo tem começo, meio e fim. Todo processo tem começo, meio e fim e o objetivo dele, Isso. que pode ser uma das nossas grandes metas. É, isso aí. Então, no caso de um aluno experimental, a minha meta é fechamento. Entendeu? Eu quero que esse aluno faça uma aula e fique. Então, para isso acontecer, qual é o processo que eu vou estabelecer? Bonitinho. Assim, etapa por etapa, porque a chance disso dar sucesso é muito maior. E detalhe, como eu tenho um processo desenhado, periodicamente a gente consegue avaliar. Então, por exemplo, minha taxa de fechamento está ruim. Veio 30 alunos experimentais e não fechou nenhum. Pô, tem alguma coisa errada. Como é o meu processo hoje? Aí a primeira pergunta, o processo está sendo seguido? Se não, por que ele não está sendo seguido? Será que eu capacitei os meus profissionais para eles seguirem o processo? Eu tenho. Exato. Eu tenho que capacitar essa galera. Eu tenho que desenhar um manual desse processo, de como ele acontece, e eu tenho que treinar todo mundo que faz parte dele. Então eu vou treinar num processo de aluno experimental, por exemplo, eu vou treinar desde a recepcionista, que vai receber esse cara, até o coach que vai conduzir ele durante a aula experimental. O objetivo é que esse cara venha e fique. E é importante esses processos novos que a nossa área, os professores mais antigos são bem enraizados. Sim. Quando o gestor tem processos novos, tem muita Resistência ali, né? Então, é importante vocês acompanharem pelo menos os 4 primeiros meses. Sim. Estar presente. Só a aula mental aqui, o professor tem que acompanhar e assim ficar perto dele na sessão. Não aconteceu isso? O processinho não está sendo seguido. Então, é importante que nos primeiros 4 meses de experiência, você tem que estar junto ali, tem que estar acompanhando, porque a partir do 6º, 7º mês começa a virar um hábito. Isso demora, não é fácil. Principalmente quando tem essa resistência. Até quando a gente fala de processos, é normal do ser humano ser resistente à mudança. Não quer mudar. Mudar dói, né? Mudar faz eu ter que tirar aquela programação que estava na minha cabeça e começar a seguir outra. Começar a pensar, lembrar, né? Então é chato, é difícil. Se eu não acompanho de perto, não acontece. Você quer ver um processo assim, parece bobo, mas faz diferença porque a gente lembra disso. Eu fui visitar uma empresa recente. Quando eu agendei a visita, a galera pegou meus dados, tal, visita agendada. No dia que eu cheguei lá, na recepção, quando eu anunciei meu nome, a moça falou, já estamos te esperando. A minha cadeirinha estava reservada, na mesa tinha uma plaquinha escrito seja bem-vindo, Léo, uma garrafinha com água e um cafezinho colocado para mim ali já. Copiaram. Você entendeu? Cara, isso faz muita diferença. Não, eu lembro da empresa dele para mim como uma referência. Cara, eu fui super bem recebido. Eu cheguei e tinha uma plaquinha com meu nome, cara.
Então isso faz diferença, isso faz querer ficar. Tem que ter um processo para aquilo acontecer. Tem que ter processo para isso acontecer. E ele tem que acontecer todas as vezes. É disciplina. Não é acontecer uma vez ou outra, é todas as vezes. Boa. E esse lance dos processos, que quando você fala, quantidade de processos também, eu acho que é uma coisa também que tem que ser colocado também, né? Porque às vezes a empresa tem tanto processo que às vezes você não sabe nem qual o processo que você está agora. Processo do processo do processo. Processo para entrar, o processo para andar, o processo para sair, o processo para chegar. Sim. Então acho que também a quantidade de processo também influencia também, né? Influencia muito na gestão, né? Começa a ficar difícil de gerir o negócio. Porque são vários caminhos ali o tempo inteiro, né? Sim, então a gente tem que tomar cuidado. É igual uma cidade que vai crescendo desorganizada. Certo. É a mesma coisa. Então, se eu não organizo o crescimento da empresa pensando nos processos, daqui a pouco parece uma teia de aranha ali, eu não consigo saber mais para que caminho eu vou. Sim, porque não ter processo também é ruim, mas também ter demais também é ruim, né? É entrar num meio termo, assim, seria isso. A gente tem até um certo movimento acontecendo em algumas indústrias, alguns segmentos, que a gente está chamando de downsize. Certo. Então, eu estou diminuindo um pouco o tamanho da minha estrutura para ela caber no meu mercado. Boa. Será que eu precisava estar desse tamanho? Será que eu precisava ter toda essa burocracia para fazer o negócio acontecer? Se você for ver, né, na pandemia aconteceu muito isso, né? Na Em São pandemia. Paulo, quantos escritórios, quantos prédios, por exemplo, Sim. Faria Lima e tal, os caras abandonaram, saíram Sim. fora, porque começaram a ver que, pô, eu posso fazer isso de casa. Sim, não precisava Home ter office. essa mega estrutura. Isso, né? Vou diminuir. Claro que isso causa é um negócio grande, mas para a empresa em si é algo positivo, né? O cara Sim. economiza água, luz, transporte, né? Ele não precisa pagar mais transporte para o cara ir. Sim. Então tem ali um benefício, né? Tem. E é um movimento que também precisa ser muito bem organizado. Bem organizado, A gente acaba mudando o foco. Antes, isso foi um ponto de muita resistência. Né? Eu tenho processos definidos, a minha empresa está toda redondinha ali. Às vezes estou burocrático até demais, isso é ruim, as coisas começam a ficar lentas. Só que eu precisei mudar a chave agora. A galera não está mais toda no mesmo lugar. Como que eu gerencio a distância? Isso. E aí, então, e esse é um negócio que o home office teve muita empresa, teve dificuldade, que eu tenho muito aluno que trabalha no Itaú. E o Itaú é fantástico lá, pelo que eles me contaram, a forma como eles conseguem avaliar o trabalho da pessoa de longe. Por exemplo, tem um programa lá que você, a partir do momento que você logou, se você ficar muito tempo sem digitar, o programa já capta já. Então não é só eu logar e vou ficar vendo televisão, alguma coisa. Você tem que estar lá, tem que estar trabalhando, porque o negócio computa. E muita empresa não tinha processos. Então, como é que eu vou deixar o meu funcionário em casa se eu não tenho um processo para avaliar se ele está trabalhando? Sim. E aí que o gestor fica perdido. Sim. Então é por isso que ele louco, ele quer que todo mundo venha, porque pelo menos aqui eu tô vendo que tá todo mundo trabalhando. Exato. Entendeu? Exato. E é o lance do processo, né? O gestor fica parecendo um papagaio de pirata ali, né? Fica no pescoço dos funcionários para ver se está acontecendo. E se o processo está bem definido, uma parte disso é como que eu meço se o meu processo está acontecendo. Isso, é isso aí. Então, o processo bem definido, eu consigo medir. Aí eu não preciso estar em cima do funcionário o tempo todo. Isso que ele me entrega o resultado. Exato. O processo que é legal, os gestores terem isso já. Como você vai passar aquele processo é legal que não impondo porque eu quero. Exato. Mostrar o valor por trás dele. Por quê, né? Por que eu quero que você chegue 10 minutos na aula às 6 da manhã? Para receber melhor nosso aluno, porque é a melhor hora do dia dele. Não só eu quero ser. Você chega 10 minutos antes da aula. Não. Que é a regra do box. Que é a regra do box. Você não deu propósito para isso. Que propósito? Tem o valor daquilo. Sim. E se você consegue passar para os seus colaboradores que, ó, isso aqui que a gente está fazendo tem valor. A moça da recepção, cara, ó, como que o gestor dela passou que ela tinha que deixar a plaquinha com o meu nome, a minha garrafinha d'água lá e a xicrinha de café pronta, porque eu ia chegar às 10. Ela foi lá e fez antes, cara. Pô, eu tenho que ter passado um valor para ela, senão ela ia ficar sentada na mesa dela. Você que é o Léo? Aí que ela ia correr atrás de tudo. A experiência não ia ser a mesma. Ela tem que vibrar com aquela experiência. É. Tem que ver que o
Ela tem que sentir o aluno experimentar animado e ela gostar. Exato. É fazer parte. Isso. Ela tem que olhar e falar, caramba, isso aqui que eu tô fazendo faz uma diferença enorme. Pronto. Aí ela vai fazer. Aí ela vai fazer. Então, acho que não sei qual que eu tenho, cara, para ver se eu tenho tempo. Uma hora? Dá para falar alguma coisa, não dá? Não, se tiver o tema aí, manda bala. Último tema, então, qual a relação entre processos efeitos e atingimento de metas para finalizar? Boa, maravilha. Primeiro ponto. Se o processo está bem definido, eu consigo medir. Se eu consigo medir, eu consigo manobrar. Eu consigo gerenciar o que está acontecendo. Quando eu não tenho processos bem definidos, a primeira coisa que vai falhar é a medição. Eu não vou estar coletando dados. Eu não estabeleci nem como coletar. Por exemplo, como que está funcionando a captação de lead? Na Burn Fox a gente sabe. Na Skill Business a gente sabe. Que a gente fez um processo para monitorar de onde vem o lead, quantos leads vieram, o que aconteceu com esse lead. Então a gente tem todo um processo que me dá essa rastreabilidade. E se não tivesse? Como você ia saber de onde veio o aluno? Se ele veio do coach, do aluno que treina aqui ou do Instagram? E uma boa gestão, Não sei. eu falo para todo mundo, um bom gestor é aquele que tem sabe que está errado, tem as ferramentas para aquilo, ou tem a base de dados, está ruim, não está entrando aluno, não está renovando. Vamos avaliar aqui, ó. Porque eu tenho aqui ó, meu histórico. Sim. Então, há um ano atrás, entrava bastante aluno. O que está acontecendo? Exato. Então, como gestor é isso, você entender todas as áreas da sua empresa e você melhorar ela, mas saber como vai melhorar, ter ferramentas para melhorar. Não é eu acho, né? Não é o eu acho. O eu acho é sinônimo de falta de processo. Pra quem já tem o histórico, né, ele tem que olhar o passado. Ele tem que olhar. E tem que anotar, né? Ele tem. Cara, você não consegue melhorar aquilo que você não mede. Não tem como. Então, para melhorar, eu tenho que estar medindo, porque senão eu não sei se está bom ou se está ruim. Sim. Então, tanto faz, não estou medindo. Eu tenho que Pô, quantos alunos você está? Entrei esses dias no grupo da WhatsApp, está tentando. Cara, já era. Não tem o que fazer. Não tem. Não tem. A primeira coisa que ele precisa fazer é começar a medir quantos alunos ele tem ativo. Primeiro ponto. Definir um processo para manter esse controle. Mas você sabe que é engraçado isso, porque quando a gente começou, né, o CrossFit, não tinha CrossX, não tinha Tecnofit, não tinha aplicativo. Os únicos aplicativos que tinham eram de redes de De academia, academia. que custavam muito caro, Entendi. porque era um programa usado para redes. Sim. Então aquela rede tinha 6, 8 unidades, ela tinha 2.000 pessoas por unidade. Quando a gente abriu o CrossFit, era tudo no Excel. Então, assim, era o tempo inteiro tinha que estar lá. "Pô, quem tá vencendo essa semana?" Aí a pessoa falava, tal pessoa. Aí beleza, aí você tava lá na aula, aí de repente você falava, ô Léo, acho que tá vencendo o seu plano, hein? Aí, será? Dá uma perguntada lá. Você jogava só, sabe? Beleza. Só planta semente. Mesmo, então beleza, tal. Aí de repente você tava na aula assim, olhava e falava, caramba, faz tempo que eu não vejo o Léo lá na renovação lá. Será que ele. Não, será que ele já. Eu ia lá e falava, vê o Léo aí. Venceu semana passada. Não, então eu vou lá falar com ele. Aí depois a gente teve que contratar o primeiro aplicativo nosso, já foi com catraca. Então já foi catraca, aplicativo. Aí era lindo. Digitava, travou. Amanhã eu acerto. Venceu. Beleza. Então aí foi começando a minimizar cada vez mais, né? Sim. Essa perda, né, de aluno ou de time, né, de vencimento. Hoje em dia tem tudo, né, digital, aí tem todos os aparatos, né, pra... E assim, um ponto importante que você tocou é que assim, ó, existia um processo antes, mesmo sendo feito no Excel. Existia. Sempre existiu. Ele era mais difícil de ser executado. Você tinha que dar baixa em cada pagamento, cada mês lá. Um ponto muito importante para se falar de processos e de atingimento de metas é automatizar o máximo que eu posso os meus processos. Sim. Se eu tenho um processo de cobrança que pode ser automatizado, por que não? Isso. Vai facilitar o controle da minha quantidade de alunos ativos. Automatiza ele no sistema. Então, tudo. Aí a gente começa a ser menos burocrático. Tem coisa que está rodando no piloto automático, cara. Eu só vou lá e gerencio ela. Eu não preciso ficar abastecendo. Sim. Às vezes o abastecer toma muito tempo, né? Então a gente precisa ter esse. O que eu posso automatizar, automatiza.
Vale a pena. Vai. Você vai liberar tempo para você cuidar de outras coisas mais importantes. Só automação de máquina, delegar para pessoas. Delegar. Você não precisa fazer tudo. Não. Sim. Cara, esse é um ponto E não tem nem chave. como. Não, eu não posso querer fazer tudo do meu negócio, senão ele não vai rodar. Não tem como. Fica engessado, né? Fica, ó, como que eu vou crescer se eu sou o gestor, o coach, a recepcionista, o vendedor, o financeiro, Você não consegue nem o pensar. marketing? Não Não consegue vai nem crescer. pensar. Não vai crescer. No começo, não dá. A gente Porque é sabe. guerra, Ok, é guerra, vamos pra cima. Mas com planejamento. Isso. Pô, sobrou uma graninha, qual que é o meu ponto mais fraco, que eu não sei fazer bem? E que se eu colocar alguém pra fazer, vai fazer muito melhor que eu em menos tempo. Investe ali. Partida aí para nossa área, Recepção. Libera tempo. ela cobra, a pessoa não está fazendo check-in no carro, ela faz a cobra, o pagamento na maquininha, Ela interage com o aluno. eles, Sim. mas o básico ali É. já te ajuda muito. E aí o ponto importante é me planejar para delegar. Desenhe o processo antes, porque a hora que ela chegar, ela vai saber, ela vai chegar sabendo o que tem que ser feito. Qual a sequência daquilo? A sequência, ó, como que funciona a recepção aqui? Quais são as metas da recepção? Aqui, ó, desenhadinho. E quando eu falo manual, cara, é manual mesmo. Pode ter um manualzinho ali, um PDF para ela ler, cara. O fluxo do processo para ela olhar e se enxergar dentro dele. Isso parece coisa que é bobeira, mas faz uma diferença absurda. A pessoa se Visual, né? localiza ali, é visual. Visual. Eu acredito que a gente teria horas ainda para conversar. A gente já troca sempre, toda semana, em áudios e áudios. Mas não, nosso convidado não passa muito. Então, eu quero agradecer pela sua presença. Boa. Foi sensacional. Eu que agradeço aí, ó. Valeu. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenha contribuído para a galera que assistiu a gente. Com certeza. Se uma dica já for útil, Com tô certeza. satisfeito. Falam bastante. Foi bem importante. Para finalizar processos e metas, você tem que ter dentro da sua academia, do seu box, porque senão você não vai para frente. Você vai estar sempre no escuro, cego. O tempo inteiro. Sem dúvida nenhuma, galera. Então, muito obrigado, turma. Valeu, galera. Pessoal, obrigado. Tamo junto.